capítulo 4, versículo 6, que diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se secou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém? A história de Neemias se passa após o exílio babilônico, mais ou menos por volta de 445, 46 anos antes de Cristo, depois dos acontecimentos do livro de Esther. E Neemias era um judeu que estava na Pérsia. Lá ele servia como copeiro do rei Artaxerxes, na fortaleza de Suzã, uma antiga cidade da Pérsia. Pois, ainda após o exílio babilônico, muitos judeus permaneceram dispersos, não retornaram a Jerusalém, ainda nesta época. E certo dia, então, Neemias muito se entristeceu ao ouvir acerca das notícias que foram trazidas por seus compatriotas sobre Jerusalém, pois eles disseram que os muros estavam destruídos, as portas estavam queimadas, toda a cidade estava desolada. Louvado seja Deus! Como cumprimento, obviamente, da palavra do Senhor. Neemias, então, ao saber disso, muito se entristeceu e pediu permissão para o rei que ele servia para ir até Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. E não somente isso, mas ele também pediu ao rei os materiais para a construção. Louvado seja Deus! E assim lhe foi concedido. Ora, antes de tudo isso, Neemias se propôs a buscar ao Senhor em oração primeiro. Louvado seja Deus! E então, ao chegar em Jerusalém, Neemias analisou tudo o que precisava ser feito. E após isso, então, ele reuniu as pessoas daquela região e assim lhes revelou aquilo que, segundo ele, o Senhor havia colocado em seu coração. E pediu a essas pessoas que o ajudassem na reconstrução dos muros da cidade. E o povo se prontificou a ajudar Neemias nesta empreitada. E logo, com o auxílio do povo, nós vemos que os muros de Jerusalém foram erguidos em cerca de 52 dias. Simplesmente porque todo o povo estava empenhado em trabalhar por isso. Todo o povo se reuniu somente com um propósito: para concluir a reconstrução de Jerusalém. Enquanto estava lá em Jerusalém, ao analisar tudo o que precisava ser feito, enquanto eles estavam trabalhando na reconstrução dos muros, é-nos dito, glórias a Jesus, que outras pessoas se levantaram contra eles, pois uma vez que eles decidiram se unir somente com um propósito: erguer os muros da Jerusalém, a cidade que o Senhor havia consagrado como sua habitação. Ora, muitas pessoas não se agradaram disso. Resolveram intervir e tentar intimidar os construtores. Louvado seja Deus! Tentaram intimidar Neemias para fazê-lo desistir da obra. Tentaram intimidar aqueles que estavam na construção do muro para que parassem. Zombavam até mesmo deles. Louvado seja Deus! Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Acabarão essa reforma num só dia? Diziam eles, pois não queriam ver os muros de Jerusalém erguidos novamente. Não desejavam ver aquela cidade erguida novamente. Louvado seja Deus! E então, ao se deparar com isso, Neemias viu que ele tinha muito mais para trabalhar, além da reconstrução dos muros. Pois ali também Neemias precisou se preocupar em ensinar ao povo a vigiar, ensinar o povo a andar armados, a se manterem alertas, até mesmo
estivessem descansando durante a construção. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ora, esse não é da mesma forma que acontece conosco quando nós nos empenhamos em fazer a vontade do Senhor. E eu digo a vontade do Senhor porque todas as vezes que colocamos como propósito em nosso coração fazer algo para a glória de Deus, algo que nós sabemos que irá agradar ao Senhor, é certo que o inimigo se levantará contra nós. É certo que inimigos da onde nós menos esperamos irão se levantar para nos fazer parar, para nos fazer desistir. Glórias a Jesus. Aleluia. Eu digo isso a vocês por experiência própria. E creio que muitos de vocês também, assim como eu, já foram intimidados e afrontados da mesma forma. Já chegaram a me dizer: mas você vai continuar indo naquela igreja pequena? Ora, aquilo ali não tem futuro. Louvado seja Deus. Ninguém vai para aquele lugar. Glórias a Jesus. Aleluia. Muitas vezes, muitas situações tentaram fazer desistir, fazer parar e não concluir aquilo que havia colocado como propósito em meu coração. Pois uma vez que decidi servir ao Senhor, entreguei-me a Ele por completo, por inteiro, para fazer a sua vontade. E de que maneira prática eu posso fazer a vontade de Deus? De que maneira prática eu posso fazer a obra de Deus, se não estando em sua casa e servindo da maneira como Ele me ordenou fazer? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ainda que tentem intimidar, ainda que tentem nos fazer parar, glórias a Jesus. Ora, aquele que nos chamou é quem nos sustenta. Aquele que edificou esta obra é quem a sustenta. Nenhum de nós está aqui por acaso. Nenhum de nós, por vontade própria, se encontra neste lugar ainda. Nenhum de nós permanece em pé nesta igreja, glorificando ao Senhor, se não for pelo próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que tu permaneces ainda nesta casa. Ora, eu bem sei que tivestes oportunidades para estar fora. Tivestes oportunidades para estar em um lugar maior, com mais pessoas. Todavia, nestes lugares, nós não vemos pregar mais a palavra do Senhor com fidelidade. Nestes grandes lugares, nós vemos eventos que não louvam a santidade de Deus. Nestes lugares, nós vemos as portas sendo abertas cada vez mais largas. Vemos muitas e muitas brechas. O povo nestes lugares está mais preocupado em encher a casa de pessoas do que encher a casa da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ora, podem tentar também nos intimidar e nos fazer parar de outras formas. Glórias a Jesus. Aleluia. Lembro de uma certa vez, quando o meu avô vinha à igreja, e muitas vezes, quando perguntávamos a ele como tinha sido o culto, ele virava para nós e dizia: a mesma coisa de sempre. Eu ouço essa palavra desde que eu era pequenininho. Eu olhava para ele sorrindo e sempre respondia: glória a Deus, sinal que a palavra de Deus verdadeiramente não passará. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu posso louvar a Deus mais uma vez, porque foi justamente esta palavra, a mesma palavra pregada vez após vez, que o levou para a glória. Foi
foi justamente esta palavra, sendo pregada repetidas vezes, que o fez dar ouvidos à voz de Deus, aceitar ao Senhor, se arrepender de seus pecados, se converter e subir ao céu com o Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Então não é por acaso que muitas vezes nós ouvimos a palavra ser pregada diversas vezes. Quantas vezes nós não ouvimos pregar sobre Zaqueu? Quantas vezes nós não ouvimos pregar sobre a mulher do fluxo de sangue? E vez após vez é uma palavra nova, é uma palavra diferente, é uma palavra que toca o coração de alguém de forma diferente. Nem sempre a mesma palavra adentrará os mesmos corações, mas sempre terá uma oportunidade para aqueles que estiverem com os corações abertos a receberem algo do Senhor através da sua santa palavra. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Neemias, então, ao estar naquele lugar, ele ainda intercedeu pelo povo diante dos nobres, pois, como nós lemos em sua história, estavam cobrando do povo mais do que poderiam pagar. E por causa do seu esforço em meio ao povo, Neemias foi eleito governador sobre eles. Louvado seja Deus! E após a construção do muro estar completa, com todas as brechas fechadas, Neemias estabeleceu porteiros, cantores e levitas em Jerusalém. Ele colocou então cada um no seu lugar, separou cada pessoa em sua função para cumprir um propósito determinado. Louvado seja Deus! Aleluia! Em todo o tempo, Neemias se preocupou em temer ao Senhor, em guardar a si mesmo e não pecar contra Deus, porquanto ele estava sempre alerta, não se deixou levar pelas afrontas dos inimigos ao redor, ele não se deixou levar por aqueles que o tentavam fazer parar, não se deixou levar pelo engano, pois conhecia bem a lei de Deus, e em todo o tempo ele se manteve firme, tão somente porque a mão do Senhor estava sobre ele. Louvado seja Deus! Neemias não agiu em nenhum minuto pelas suas próprias forças, mas em tudo ele buscava ao Senhor em oração. Em todo o tempo era o Senhor que o ajudava, em todo o tempo era o Senhor que o direcionava e o sustentava. E Neemias fez questão de repassar tudo isso ao povo, ensinando a eles como deveriam agir, como deveriam fazer, e o povo assim ouvia e fazia conforme as palavras de Neemias, o qual decretava a eles a lei de Deus, segundo tudo aquilo quanto estava escrito. O povo passou a obedecer. Louvado seja Deus! Pois a reforma que Neemias fez em Jerusalém não foi somente física, não foram somente a construção dos muros e das edificações, mas também espiritual, pois ele fez o coração do povo se voltar para cumprir a lei de Deus. Louvado seja Deus! Como nós lemos, muitos se arrependeram de seus pecados, muitos se entristeceram por estarem em desacordo com a lei de Deus, pois estando naquele lugar, muitos judeus haviam se unido com mulheres gentias, e ao ouvirem que isso era pecado diante do Senhor, muitos se arrependeram, e ainda que fosse difícil e doloroso, deixaram suas mulheres, ainda que tivessem filhos com elas, tão somente para cumprir a lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda que a reconstrução
de Jerusalém tenha sido relativamente rápida, ela não aconteceu da noite para o dia, mas sim depois de muitas orações, depois de muito esforço, força de vontade e empenho. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, o Senhor agiu, sim, mas para Ele agir, alguém precisou se levantar primeiro. Alguém precisou buscar a face do Senhor em oração. Alguém precisou se esforçar para que então o Senhor viesse a operar e a sua glória fosse vista em meio ao seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ora, hoje ainda é da mesma forma, pois o Senhor segue sendo o mesmo e deseja que nós busquemos a sua face com todo o nosso coração, que nós nos humilhemos perante a Ele, para que Ele venha agir em nosso meio e assim o seu nome seja glorificado. Louvado seja Deus. Pois como disse o próprio Senhor, se porventura Ele cerrasse os céus e não mandasse chuva, ou ordenasse aos gafanhotos que consumissem a terra, ou mesmo enviasse a peste, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Segunda Crônicas 7:14. Este versículo nós sabemos de cor, ou ao menos deveríamos saber, pois é justamente sobre ele que foi erguida a nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Se buscarmos a face do Senhor, se nos humilharmos perante a Ele e buscarmos fazer o desejo dEle e não a nossa própria vontade, podemos ter a certeza de que o Senhor há de honrar a isso. Louvado seja Deus, pois Neemias certamente não estava buscando reconstruir Jerusalém para sua própria glória. Não estava buscando reconstruir os muros da cidade, todas aquelas edificações, casas. Não estava buscando simplesmente ir até lá, reunir o povo, ter todo esse trabalho somente para que ele fosse exaltado, para que ele fosse glorificado. Não, se fosse desta forma, ele não teria conseguido fazer nada. Se Neemias estivesse buscando o seu próprio prazer, a sua própria vontade, eu acredito que ele nem sequer teria conseguido sair de Suzã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E ora, eu acredito que é justamente isso que o Senhor nos ordenou a fazer, quando nos direcionou para esta campanha em qual nós estamos. Esta campanha que tem por título Estou em uma grande obra e não posso parar, baseada justamente no livro de Neemias, que fala sobre a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém uma vez foi erguida e foi destruída. Então não era simplesmente a construção de uma bela cidade, não. Era uma reconstrução de uma cidade que já havia sido erguida uma vez. E nós estamos aqui da mesma forma para reconstruir aquilo que o Senhor colocou de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como nós sabemos, uma construção leva tempo. Quanto maior ela for, então,
mais tempo ainda será exigido. As construções, glórias a Deus, não são concluídas de um dia para o outro. Não existe passe de mágica. Não é simplesmente estalar os dedos e então teremos um belo edifício em pé. Não, uma construção exige empenho, exige planejamento, direcionamento. Uma construção exige que os construtores estejam dispostos a construir. Exige que os construtores estejam com foco, estejam focados naquilo que estão fazendo, que não estejam dispersos, mas que permaneçam perseverantes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não é desistindo no meio do caminho que nós vamos alcançar alguma coisa. Não é olhando para um lado e para o outro, vendo que nada muda, tudo permanece da mesma forma, que nós vamos chegar a realmente construir algo duradouro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós devemos cada dia nos empenhar a fazer melhor. Cada dia um pouco mais e não mais a mesma coisa. Pois afinal, quem é aquele que fazendo sempre a mesma coisa ainda espera ter resultados diferentes? Louvado seja o nome santo do Senhor. Se tu queres ver algo novo, seja tu então algo novo. Se queres ver a obra de Deus florescer, se empenhe para isso, esforça-te, tem de bom ânimo e o Senhor será contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos nós aqui estamos em uma grande obra e não podemos nos dar ao luxo de parar. Não podemos nos dar ao luxo de desanimar e de desistir. Se simplesmente pararmos no meio do caminho e desistirmos, o que é que teremos alcançado? Pois afinal, a corrida só termina quando o corredor chega na linha de chegada. Porventura tu já chegaste na linha de chegada? Por acaso tu já chegaste no final da corrida? Podes tu dizer como Paulo: terminei a carreira, mas guardei a fé? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ora, por que Paulo ainda em vida poderia dizer isso? Simplesmente porque ele havia feito tudo o que podia. Ele estava impedido de continuar a obra, mas ainda todavia permaneceu com a sua fé, pois ele conhecia aquele em qual ele tinha crido. Ele conhecia em quem ele havia depositado a sua fé. Ele conhecia aquele para quem havia trabalhado a vida inteira. E sabia que ele era poderoso para guardar o seu depósito nos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não estamos trabalhando aqui nesta terra simplesmente para colher os frutos aqui neste lugar, não. Pois tudo que nós fazemos para o Senhor tem retorno. Se não for retornar para nós aqui, certamente retornará para nós como galardão dos céus. O Senhor há de recompensar a cada um conforme a sua obra. E não sou eu que digo isso, mas o próprio Deus em sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, se tu fizeres pouco aqui nesta terra, como esperas receber muito no céu? Chegará lá e olhará para o galardão do outro e verás que é muito maior que o seu.
E porventura pode ser que aquela pessoa tenha tido muito menos tempo do que você para trabalhar para o Senhor, para poder fazer algo a Ele, mas ainda assim recebeu mais, pois afinal, quem trabalha mais de fato recebe mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos estar dispostos para trabalhar para o Senhor, assim como o povo se reuniu em um só propósito para a reconstrução de Jerusalém, para que eles pudessem habitar em segurança e o nome do Senhor fosse glorificado no meio deles. Neemias teve que incentivá-los a reconstruir a cidade de Jerusalém, mas ele precisou também estruturar o povo para isso, precisou ensiná-los a construir, a estar alertas, a manejarem bem as armas e estarem sempre vigiando. Da mesma forma como nós somos avisados vez após vez para estarmos alertas, para estarmos vigiando, e muitos chegam a cair, não porque a mão do Senhor se retirou de sobre a vida deles, mas porque não deram ouvidos aos avisos do próprio Deus, que disse vez após vez para vigiarem. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós vimos o Senhor nos alertar, até mesmo aqui na nossa igreja, alertar diversos irmãos: olha, a tentação está à porta, vigie, Satanás está te rondando, cuidado para que não venhas a cair. E este irmão deu ouvidos, esta irmã lá deu ouvidos, eles continuaram a fazer as mesmas coisas, sequer se preocuparam com isso. Creio eu que podem ter pensado: ah, eu sou forte, Jesus me guarda, eu não preciso fazer nada. Louvado seja Deus. Mas ainda assim caíram, porque não ouviram a voz de Deus. Se o Senhor nos alerta, devemos dar ouvidos, assim como Ele chegou a alertar Pedro. Todavia, Ele interviu em favor de Pedro, pois sabemos que se Pedro, louvado seja Deus, não estivesse sob a proteção do Senhor naquele momento, certamente com seu temperamento ele teria caído. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ora, Jesus alertou a Pedro e disse que Pedro negaria. E como nós vemos, Pedro não acreditou. Mas quem mais uma vez estava certo, se não era o nosso Senhor Jesus? Vemos então logo após, Pedro sim negou ao Senhor 3 vezes e muito se arrependeu por isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu imagino quanto tempo ele teve que viver e conviver com esta culpa, até que pudesse ver o mestre novamente e ele dizer 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Uma vez Pedro já havia negado ao Senhor e creio eu, não faria-o novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Por isso, para uma construção, para nós começarmos a construir de fato algo, é necessário ter uma bela estrutura. É necessário estruturar primeiro, para então poder edificar. Desta forma funciona com a igreja do Senhor, com a obra de Deus. Nós somos os construtores e Ele é quem nos dá as diretrizes. Ele é o dono da obra e nós devemos fazer conforme Ele ordena fazer. Sem Ele, nós não saberemos como fazer. Seremos como um empreiteiro sem direção, que fica sempre ligando para o engenheiro, perguntando o que deve ser feito. Sem as diretrizes do Senhor, nós seremos um pedreiro que não sabe sequer manejar a espátula. Não conseguiremos fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor. Se não for pela direção de Deus,
se desejarmos construir algo do nosso jeito, conforme a nossa vontade, é certo que não irá se sustentar, é certo que não irá durar. Mas se todavia ouvirmos a voz do Senhor, e ainda que demore, ainda que exija muito esforço de nós, ainda que leve muito mais tempo do que o esperado por nós, meros seres humanos, nós podemos ter certeza de que se for pela direção de Deus, certamente a obra será edificada, certamente gloriará. Louvado seja Deus. Neemias não estava preocupado com o tempo que levaria para reconstruir Jerusalém. Sua única preocupação era que a cidade e os muros fossem realmente erguidos, fortificados, todas as brechas fechadas, e a glória do Senhor pudesse estar naquele lugar, e o nome do Senhor pudesse ser honrado naquele lugar. E para surpresa dele, ele levou muito menos do que esperado. Muitos ficaram surpresos com o tempo que levou para a reconstrução, para toda aquela obra ser concluída. Louvado seja Deus! E da mesma forma é para cada um de nós. Se cada um se esforçar um pouco mais, exigir de si mesmo cada vez um pouco mais, pela obra do Senhor, pela obra de Deus, é certo que em menos tempo nós veremos a glória do Senhor repousando em sua casa. Nós veremos a obra do Senhor de fato sendo edificada. De fato, nós veremos a construção ser erguida, ampliada e aumentada. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso é necessário que todos e cada um se empenhem, que todos estejam voltados com o propósito de reconstruir, que estejam com o coração voltados para a glória de Deus e não a própria, voltados para fazer a obra de Deus e não a própria vontade, voltados não para os seus bens terrenos, voltados não para os problemas desta terra, mas para a casa de Deus, para a obra de Deus, para as pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. É necessário que nos esforcemos para trabalhar em prol do reino de Deus, pois está escrito: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós somos o único povo que pode se dar ao luxo de ser chamado de cristão, que pode se dar ao luxo de carregar o nome de Jesus, que pode se glorificar pela cruz de Cristo, pela salvação uma vez obtida, pelo sangue do Cordeiro Santo derramado naquela cruz. Nós somos o único povo que o Senhor de fato irá usar para construir, para edificar a sua casa, a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Não são aqueles que estão fora da igreja que o Senhor irá usar para edificar a sua igreja. Não são os ímpios que o Senhor irá usar para que a glória dele seja vista na casa dele. Ele não vai simplesmente chamar alguém que está na rua e falar: ei, você aí, quer ser o porteiro da minha casa? Ah, você aqui, quer louvar no meu altar? Você que está aí desse jeito, será que você pode pregar a minha palavra? Louvado seja o nome santo do Senhor. Se ele fizer isso, essa pessoa não irá prontamente fazer aquilo que ele está falando. Não,
pois é necessário que ela se prepare primeiro, pois não é de qualquer forma que fazemos as coisas na casa de Deus, não é simplesmente de qualquer jeito que podemos pregar a palavra de Deus, louvar o nome dele. Ah, Senhor Jesus, glória ao teu nome. Quantas vezes eu mesma vejo pela internet afora alguns vídeos de algumas, glórias a Deus, algumas igrejas, alguns ministérios, onde vejo os irmãos dizendo que estão louvando ao Senhor. Glórias a Jesus, aleluia. Mas como me dói o coração ver aquelas pessoas que não têm temor nenhum na casa de Deus, ver aquelas pessoas que não têm unção nenhuma, dizendo louvar o nome santo do Senhor, louvando com aquelas canções que nada glorificam a santidade de Deus, mas mais desonram ao nome dele, pois exaltam a criatura acima do Criador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Da mesma forma como nós estamos vendo os ditos coaches, glórias a Deus, as pregações gospels, os cristãos que estão lá fora e que não demonstram nenhum temor pela lei de Deus, pela doutrina sagrada, pela palavra do Senhor, mas fazem conforme a sua vontade e bel prazer, pois o que desejam é ver os lugares cada vez mais cheios de pessoas, ver cada vez mais pessoas dispostas a dar os dízimos naquele lugar. Louvado seja Deus. Mas do contrário, não estão nem um pouco preocupados de fato com a salvação das almas, não estão nem um pouco preocupados de fato com a glória de Deus. Ora, quando Salomão ergueu o templo ao Senhor, sua maior preocupação, nós vemos em sua oração, era que a glória de Deus enchesse aquele lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E hoje nós não vemos mais pessoas preocupadas em ver a glória de Deus nos ministérios. Não, nós vemos pessoas preocupadas em ver a casa cheia, em ver pessoas e mais pessoas de qualquer forma e de qualquer maneira. Mas não é desta forma que nós construímos algo duradouro. Não é desse jeito que nós edificamos a verdadeira obra do Senhor. Que nós possamos então nos voltar a reconstruir, a construir algo duradouro, algo santo, algo que de fato glorifique ao Senhor, onde a glória do Senhor possa ser testemunhada, quisera eu, pudera ser palpável. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que venhamos a nos preocupar mais com a obra de Deus do que com o nosso bel prazer nesta terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Glórias a Jesus.